Salut! Hilce, né? Eu sou a Sô. Eu sou a Babi. E esse é o Pé de Bis. Hoje a gente veio falar do recém-lançado filme Fuja, dirigido pelo indo-americano Anish Chaganty, que tem como sua primeira direção o thriller de 2018 chamado Searching. What's your emergency? I'm calling to report a missing person. Okay, who is this regarding? My daughter. Sendo Fuja o seu primeiro filme dirigido sozinho. O elenco conta com Sarah Paulson interpretando Diane, uma mãe super protetora, e Chloe, sua filha, interpretada por Kiera Ellen. Chloe tem diversos problemas de saúde devido ao seu parto prematuro, né? Várias complicações no geral no nascimento, que são coisas como Arritmia cardíaca é o mais importante, praticamente. arritmia cardíaca, acúmulo de ferro no sangue, que causa várias erupções cutâneas, ela tem bronquite e asma, e ela também tem a paralisia das pernas. Então, o que a impede de correr, o que seria fugir. Exato. Além de que a própria atriz, a Kiera Ellen, ela também tem a paralisia das pernas, ela também é cadeirante. E vale ressaltar que a Kiera é a segunda atriz apenas cadeirante a protagonizar um filme de suspense desde a década de 40, então, né? E é interessante porque foi uma oportunidade de inclusão, né, numa área tão excludente como essa, do cinema, do entretenimento no geral, né? Principalmente para as pessoas PCD. Exatamente, que tem pouca representatividade, pouca visibilidade, né? Sim. Bem, vou começar aqui falando pra vocês que, na verdade, apesar da opinião popular, que todo mundo acha que Fuja estreou na Netflix esse ano, na verdade o filme foi lançado ano passado no canal de streaming chamado Hulu. O Hulu, ele infelizmente não está disponível aqui no Brasil e muito menos tem uma data prevista para chegar aqui pra gente, o que é bem triste. Mas, quando estreou lá no Hulu, o filme Fuja, ele ficou no topo das paradas por muito tempo, o que fez com que a Netflix desse aquela olhada e falasse: cara, eu acho que se fosse pra mim. E se fosse meu? Chegou lá e falou: passa. Nossa! Foi lá e comprou os direitos autorais do filme. E apesar de que todo mundo acha, o filme Fuja, na verdade, agora ele é original Netflix. Antigamente ele não era. Um outro ponto muito importante da gente comentar aqui, pra quem já manja mais do Hulu, já deve ter ouvido falar da série The Act. The Act também foi uma série que ficou muito popular. Agora ela já tá no serviço de streaming Amazon Prime. Infelizmente, vocês não vão conseguir assistir por lá se quem só tiver Amazon. Vai ter que assinar um outro serviço de streaming também. Bem, por que eu tô comentando de The Act? O ponto é o seguinte, The Act é uma série que fala sobre uma mãe que tem uma filha e também passa pelos mesmos problemas praticamente de Fuja. Porém, The Act é baseado em fatos reais. Uma mãe super protetora que começa a inventar doenças para a filha e dopa ela de diversos medicamentos. Muitas pessoas acham que, na verdade, Fuja seria como um plágio de The Act, o que fez com que muitas pessoas criticassem o filme arduamente por ele ser muito parecido com a série. Bom, eu já tinha dito mais ou menos por cima um pouquinho, né, do enredo da história, mas eu vou dizer um pouquinho sobre a sinopse mais detalhadamente, mais aprofundada. Bom, o filme ele gira em torno de uma adolescente de 17 anos que está prestes a entrar na faculdade. E vale ressaltar que pelo fato dela ter os problemas de saúde que ela tem, Diane acaba se tornando uma mãe super protetora e controladora. E também vale ressaltar que ela estuda em casa. Chloe tem uma educação desde sempre dentro de casa, ela nunca foi pra escola, né, propriamente dita. Não, ela foi criada exclusivamente pela mãe dela, que é a mãe dela que ensina ela, prepara os estudos dela, prepara a lição dela, sempre focada no que a filha tem mais dificuldade. Exatamente, e também elas só comem basicamente o que elas plantam lá na própria casa. Isso é um ponto interessante também, que no filme a Sarah Paulson ela tem uma horta, onde diversos alimentos que são consumidos são elas mesmas que produzem. No caso, a própria Sarah Paulson tem alimente que a filha ela não sai de casa. Exatamente. You do everything for me. You teach me. You cook for me. E ela também tem um acesso muito restrito, né, muito controlado à internet, tendo só alguns horários que ela pode usar e é exclusivamente com o propósito de estudar, né, para complementar os estudos dela. Bom, a história ela desencadeia quando a Chloe ela começa a suspeitar de que sua mãe
tá dando os remédios errados pra ela. Ela tá chegando... Ela começou a achar que assim, a mãe dela tá indo lá na farmácia falando... "Ô, dá um pote de chumbinho aí pra minha filha." Bem, um outro ponto muito importante também, que vai fazer muita diferença no filme, é o fato de que Chloe está na idade de entrar na faculdade. Ou seja, Sarah Paulson, ela fica muito preocupada com a filha porque vai sair debaixo das suas asas para ir num mundo completamente diferente, que seria a faculdade. O que também é interessante comentar é que o filme, né, logo no começo do filme, se eu não me engano, essa é a primeira cena, né, que tem vários pais que estão no encontro lá, e aí, tipo, tem uma mãe chorando, tem um monte de pai, tipo, se acabando porque o filho vai entrar na faculdade e não quer que o filho saia, que o filho saia de suas asas e etc. E aí fica tipo, ai, lá, lá. Só que a única pessoa que não está assim é a Sarah Paulson, a Diane. Ela é a única pessoa que tá lidando com isso. Não, tá bom, tá na hora dela ir, então ela vai. Tipo, beleza, eu nunca tive um tempo pra mim, agora voltei e é isso, entendeu? E isso é interessante, né? Porque ao longo do filme você vai vendo que não é bem isso. Isso que é exatamente o oposto, na verdade. Exatamente. E agora que a gente já falou da sinopse, a gente já falou um pouquinho, né, da plataforma que tá disponível na Netflix, a gente vai falar agora as nossas opiniões. Bom, a minha opinião é o seguinte: o filme, ele é um filme bom, ele é um filme, assim, interessante, né? Só que eu achei ele bem previsível. Tipo assim, em questão da atuação, a atuação ela é impecável. De fato, as duas atrizes, elas atuam extremamente bem, tipo, parece alguma coisa, 100% real mesmo. Elas passam uma emoção bem real, é uma atuação perfeita. Só que eu achei a história ela meio previsível. Por quê? Porque pra quem conhece o caso da Didi e da Gypsy, já vai desencadear tudo, já vai adivinhar qual que é o final do filme, qual que vai ser, tipo assim, só o final que dá um negocinho ali. Mas basicamente, pra quem conhece o caso, a história ela acaba ficando muito óbvia e muito previsível. Claro, tem alguns momentos de tensão, mas eu acho que o filme poderia ter explorado mais essa questão da tensão mesmo, de ficar ansiando por algo, tipo assim, será que vai acontecer alguma coisa? Ai, e agora? Eu acho que as duas cenas que eu fiquei mais, assim, aflita foi uma cena que a Chloe tava no computador e que a Diane tava olhando ela, né, no escuro. Essa cena foi boa. E também quando a Chloe tava no telefone e a mãe dela tava na horta, tipo... Pra mim, essas foram as cenas que mais me deixaram assim. Eu acho que o filme poderia ter explorado mais nesse contexto ali, de deixar mais um negócio de tensão, uma atmosfera mais tensa. Sim, pra mim, o ponto forte do filme acaba sendo exatamente essa cena de tensão, onde a gente consegue ver muito bem como ambas são excelentes atrizes. Uma cena que eu acho muito importante de comentar aqui também, que é uma cena que me deixou agoniada, foi a cena da farmácia. I really need you to help me. Chloe! Onde a Chloe chega na farmácia e começa a questionar sobre os remédios que ela toma, fingindo que está em uma brincadeira com a sua mãe. Essa cena, quando a gente vê a Sarah Paulson chegando na farmácia, que no caso seria sua mãe, essa cena consegue deixar qualquer um agoniado, ansiando pra saber se a filha vai conseguir saber qual é o remédio, ou se a Sarah Paulson chega antes. Essa cena é uma cena extremamente boa, que eu acho muito importante comentar por aqui. Em questão também da última cena, que é a cena do porão, né? Não é a última cena, né? Mas não acontece no finalzinho, no finalzinho do filme tem a cena do porão. Eu achei ela uma cena muito previsível. Sim. Assim, ela te deixa agoniada, porque você não sabe o que a Diane vai fazer com ela ali no porão. Você não sabe se ela vai matar a menina, você não sabe se ela vai, sei lá. Principalmente a parte que, apesar dela estar no porão, ela fica presa numa salinha. Exato. Essa cena realmente faz a gente questionar o que vai acontecer possivelmente. Mas sobre a cena do porão... Sobre a cena do porão, achei ela uma cena meio incoerente. Por quê? Porque quando a Chloe tá no porão, ela acha uma caixa, que tá essa caixa ali escrito Diane não sei das quantas, né? Aí tá na cara que é os negócios da mãe, né? Se ela quer descobrir as coisas, ela só abre aquela caixa e lê o que tá dentro. E foi exatamente isso que ela fez. Sim, exatamente. A mãe, nessa cena a gente percebe que a mãe ela não se deu ao mínimo trabalho de tentar esconder essa caixa, pelo menos. Ela deixou de uma forma bem à vista. Bem visível. E não tava nem tampado.
A filha passando por ali, a primeira coisa que ela olha é a caixa, já vê os documentos e ali mesmo ela percebe que na verdade ela não seria a filha. A mulher faz assim, não, vou prender a menina no porão, vou deixar ela em um cárcere privado, sei lá o que. Mas vou deixar os documentos ali na frente dela. Mas vou deixar tudo que dá pra saber, que ela vai adivinhar tudo, eu vou deixar ali na frente dela com o meu nome tudo estampadinho, bonitinho pra ela ir lá e pegar, entendeu? Essa cena acaba pecando muito no filme. Foi porque muito óbvio, principalmente isso não ia os documentos acontecer. eles estavam muito ali na frente. Ela não se deu nem ao trabalho de procurar a caixa. Eu não lembro se ela chega a abrir a caixa, na verdade. Exato. Porque tava muito na frente dela. Ela abre. Não, é porque o que não faz sentido é porque realmente, se isso fosse acontecer, por exemplo, na nossa vida, sem ser num filme, alguma coisa assim, claramente a pessoa que tá planejando tudo isso, ela tá muito a par do que tá acontecendo. Ela não vai fazer isso. Ela vai ter se preparado muito antes. Sim. E aí, tipo, ela deixa a caixa lá, a Chloe vai lá, cai a caixa no chão, ela já vê tudo. Aí, não. Primeiro, ela deixa a caixa lá super visível. Aí o que ela deixa dentro da caixa? Os documentos. Os documentos do falecimento da filha de verdade, uma manchete falando da mulher que roubou. Por que ela vai guardar isso? Pra que a Diane vai guardar a manchete que diz que uma mulher que está à solta roubou uma menina da maternidade? Sim, um ponto muito importante é porque, assim, em alguns aspectos a gente pode ver que a Diane, ela é bem precavida. Como, por exemplo, relacionada à internet, a gente consegue ver que ela monitora muito a filha dela, tanto que na cena que a filha tá no computador, que ela não tá conseguindo acessar a internet, a gente vê a Diane de fundo. O que provavelmente ela fez, tirou a internet da filha pra ela não tá conseguindo ter esse acesso. Uma outra coisa é que a Diane, ela tem uma arma, o que faz com que ela seja uma mulher bem precavida. Porém, nessa cena, onde a gente vê que ela deixou os documentos de uma forma bem visível, é como se o filme desse 2 passos pra frente e 4 pra trás. Verdade. Não tem coerência muito nessa parte acaba sendo do bem porão. coerente. Mas é bem interessante quando a Chloe, ela entra na salinha, ela toma um negócio, né? Que ela fala, Sim. você precisa de mim. Essa cena acaba sendo muito boa, porque ali a gente questiona, será que a Diane realmente precisa da filha dela? Será que eu ela achei vai que ela ia fazer deixar a questão menina de... morrer. Eu achei que também. Em alguns momentos eu cheguei à conclusão que ela deixaria a filha morrer. Mas principalmente, tendo em mente que essa cena ela acaba ficando pro final, o que acaba pecando muito no filme acaba sendo o final. Uma outra cena que a gente acha muito legal também é a cena do telhado, onde a gente vê ela se organizando, ela rastejando pelo telhado pra conseguir chegar até a parte do telefone. Mas pelo menos pra mim, eu vendo essa cena, eu já tava sabendo o que ia acontecer. Eu sabia que não ia dar errado, sabe? Tipo sim. Assim, você vê a cena, não, é uma cena muito, muito, muito boa. Tipo assim, uma cena, muito pica, Quem vai pensar nisso, sabe? Só que você... você vendo a cena, você já sabe que não vai dar nada de errado. Eu vendo o filme, eu já sabia que no final ia dar tudo certo, que ela ia descobrir tudo. Porque Sim. é o que a Netflix faz. Apesar de não ser da Netflix. Apesar de não ser da Netflix. Mas o que acaba pecando muito no filme acaba sendo principalmente o final. E pra quem já assistiu The Act ou manja do caso da Gypsy e da Didi Blanchard, o filme ele acaba se tornando bem previsível. Ainda assim, o filme acaba sendo um filme muito bom. Não, ainda assim é um filme muito bom, mesmo com alguns erros, né, de coerência, dessas coisas, assim, mesmo com algumas obviedades, ele é muito bom, além de que o elenco, ele é sensacional, né, o elenco é muito bom. A trilha sonora também é muito boa e acaba encaixando perfeitamente em todos os momentos. O que eu achei muito interessante é da trilha sonora, exatamente como você falou, que nas cenas, você nem percebe, mas o que te deixa tenso é aquela música que tá no final, e ela tá de uma forma, sabe, mais... imperceptível, porém perceptível, né? Sim. É uma doideira. Mas também tem a cena do hospital lá. Nossa, eu fiquei nervosa com essa cena do hospital. Nossa senhora. Sim, como a Sofia falou da opinião dela, eu acabei de expor a minha também, então a minha opinião é praticamente a mesma. O filme, ele é muito bom, mesmo pra quem já tinha assistido The Act, manja do caso, o filme ainda assim vale a pena. É claro que ele é o tipo de filme que ele peca em algumas coisas, mas no caso, a trilha sonora acaba impactando bastante. O final, ele faz com que a gente tire uma nota. E, bem, falando em nota, eu vou dar aqui a minha nota primeiramente. O filme, pra mim, ele seria um filme nota 8, porque ele é muito bom. Porém, o que acontece? O final fez com que minha nota desse uma decaída, fazendo com que fosse pra 7. Bom, a minha nota inicialmente, antes mesmo de eu dar a minha opinião, eu já tinha em mente que eu ia dar mais ou menos um 6,5. Porque o que conta pra mim muito esse nível da coerência, da coerência mesmo, ele cai muito pra mim. Lembrando, a gente não é profissional nem nada, mas essa é a nossa visão, entendeu? Sim. E pra mim não foi nada coerente, por exemplo, aquela caixa tá lá, tudo estampado, tipo, sabe, tem umas coincidências ali muito esdrúxulas. Então, pra mim, a cena é 6...
Então, pra mim, a nota acaba ficando 6,5 de 10, mais ou menos. Pra Bárbara, 7 de 10. Então, aí a gente tem uma média de... Isso aí, que vocês pensaram. Não tem média, porque senão a gente teria que arredondar. Não tem média, porque... Ah, não, você é de exatas. Não tem Cancela. Cancela. Mas então, galera, o vídeo ele vai ficando por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado da nossa opinião sobre o filme, das curiosidades que a gente também trouxe por aqui. E ficamos por aqui. Fiquem à vontade, nossas redes sociais estão todas aqui embaixo, assim como as redes do canal também. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e, é claro, a rede de comentários está sempre aberta para vocês. Muito obrigada, gente, pela atenção, pra quem assistiu até agora. Quem puder, exatamente como ela falou, dá um joinhazinho, sabe? Ajuda a gente. Comentar, divulgar, seria muito importante pra gente, que a gente tá começando agora, né? E a gente tá bem feliz de poder trazer isso pra vocês. Então é isso, gente. Muito obrigada.